Olá a todos, hoje vamos aprender os conceitos de um sistema de esgotamento sanitário. Essa é a disciplina de saneamento básico. Eu sou Renato Fernandes. Essa figura mostra uma edificação de forma simplificada, algumas instalações como caixa de gordura, caixa de passagem, caixa de ligação, que são conexões que são feitas na edificação para fazer a conexão com o esgoto doméstico. E a partir daí, a partir da caixa de ligação, é feita a conexão na rede de esgotamento sanitário. Lembrando que nessa rede, na rua, você pode ter outras conexões como rede de água, rede de drenagem pluvial, além da rede de esgoto. Uma das conexões, sistemas mais convencionais, mais utilizado é o sistema coletivo convencional, no qual você tem as edificações, como disposto na figura, você tem as caixas de inspeção e aí você tem um ramal predial, que faz essa conexão das edificações com a rede coletora pública que passa na rua. Geralmente essa tubulação que faz essa conexão da edificação com a rede de esgotos tem diâmetro aí de 100 mm e geralmente, embora a norma estabeleça valores mínimo de 100, mas é muito comum a gente utilizar um tubo mínimo para a rede de esgoto, pelo menos de 150 mm. Aqui está em corte, onde é apresentado, por um lado, a rede coletora de esgoto, ao centro, uma rede de água pluvial e no outro lado, uma rede distribuidora de água potável. Só para a gente ter ideia aí um pouco das dimensões em termos de escala, da diferença de tubos. Enquanto a rede de águas pluviais utilizam diâmetros bem maiores, porque a gente sabe que as vazões são bem superiores do que as vazões de esgoto, a rede coletora de esgoto, os diâmetros são menores, de 150 mm. A rede de águas pluviais está na ordem aí de 80 centímetro, 1 metro, e a rede de água pluvial você vai ter diâmetro mínimo de 50 mm. Um dos principais acessórios utilizados em rede coletora de esgoto são os postos de visita, e o próprio nome já anuncia a função dele. Ele tem a função de ser visitado, para que as pessoas, a manutenção, as pessoas que fazem manutenção possam adentrar nesse poço e possivelmente, se for necessário, fazer alguma manutenção. Então, esses poços geralmente têm essas divisões, você tem a chaminé que deve ter um diâmetro mínimo aí de 60 centímetros, tem um tampão de ferro fundido, que geralmente leva o nome da concessionária que opera esse sistema, e para as profundidades maiores, a norma vai exigir diâmetros um pouco maiores, como de 1 metro, 1,20 m, como está mostrado aí. E aí o acabamento pode ser de concreto pré-moldado, ele pode ser de alvenaria, mas é mais comum a gente utilizar tubos de concreto pré-moldado. Aqui mostra um detalhe da chegada desse esgoto ao local, no qual você tem um T, e esse T ele vai ter essa função, dependendo da altura. Se a altura de chegada for superior a 50 centímetros, você vai ter aí a necessidade de instalar esse tubo de queda, exatamente com a função de aliviar essa energia de queda para que evite a erosão no poço de visita. Então está aí um exemplo mostrado. Isso pode ser de alvenaria, de bloco, você pode fazer de concreto, o mais comum é utilizar de concreto. Um outro detalhe importante é que a base desse PV é importante que você tenha toda uma estrutura de concreto, com lastro de brita, com lastro de concreto magro, com a função de evitar a erosão ao longo do tempo. Então, quando eu utilizo esses postos de visita? E os postos de visitas geralmente são utilizados em início de coletores, mudanças de direção, reuniões de coletores e mudança de declividade, material ou diâmetro. É muito comum. Então, mudança de seção transversal também, se você mudou o diâmetro, era de 200 mm, passou para 300 mm, nesse ponto você precisa ter um PV, certo? Então, tem todas essas condições, no mínimo início de coletores, mudança de direção, ou seja, mudou a rua, a direção da rua, você precisa de um PV, reunião de coletores, ou seja, você vai ter um tubo
e recebe outros tubos nesse local, você precisa instalar um posto de visita para fazer a reunião desses tubos. Mudança de declividade, se você vai lá com a declividade de perto de 1% e mudou um pouco, você vai ter que mudar também, instalar um PV. Não é muito comum a gente mudar a declividade dentro de um mesmo trecho, é mais comum você utilizar essa mudança de declividade em trechos diferentes, mudança de seção também. Tá aí uma fotografia que exemplifica, mostrando os tubos, estão aqui os tubos normalmente utilizados para esgoto, a vala já escavada e o PV já instalado, inclusive com a tampa de ferro fundido aqui do lado. Então, está aqui um exemplo que mostra como isso é feito, como é feita essa execução de maneira prática. E as distâncias entre esses PV, o aconselhável é que nos trechos retos, né, que a gente viu que temos algumas condições para instalar um PV, e no caso, quando você tem trechos retos, que não tem nenhuma mudança de direção, você precisa ter noção da distância máxima que você deve instalar esse PV. Se você tiver uma distância muito grande, é muito complicado porque você pode ter problemas de entupimento e fica difícil para a manutenção. Por isso que a norma ela exige distâncias máximas aqui de 100 metros para diâmetros de até 150 milímetros, que é o mínimo exigido para a maioria das concessionárias, inclusive a CAGES aqui no Ceará, 120 metros para diâmetros de 200 a 600 milímetros, 150 metros para diâmetros superiores a 600 milímetros. Observe que a distância aumenta entre os PVs de acordo com o aumento do diâmetro do tubo, ou seja, quando você aumenta o diâmetro do tubo, significa que você reduz a probabilidade de problemas com entupimento. E aí, tem um outro acessório que é muito utilizado, que é o TL, que é o terminal de limpeza, e ele pode substituir o PV no início dos coletores, ou seja, no início da rede. Você pode utilizar um TL, mas não é muito comum, é mais comum utilizar PV mesmo. E não permite as visitas, né, porque, como vocês conseguem observar na figura, ele é um tubo, né, com diâmetro, no diâmetro da rede, e permite a introdução de equipamento para desobstruir e fazer limpeza. Então, a função dele é exatamente só para fazer essa limpeza, por isso que chama de terminal de limpeza, TL. E aqui tem outros acessórios, você pode ter de alvenaria, né, também o terminal de limpeza e inspeção, que é o que a gente chama de TIL, e tem a Tigre também fabrica um terminal de limpeza que tem esse formato aqui, como está mostrado aqui, tem várias conexões aqui, ele pode fazer uma reunião de coletores, mas não é muito comum. Só para a gente entender que o TIL ele não permite visita também, permite a inspeção, diferente do TL, que você só pode conectar você só consegue conectar um aparelho para fazer limpeza. No TIL não, você tem um diâmetro um pouco maior, como esse aqui, e você pode olhar, observar, mas você não consegue entrar. Então, por isso que é inspeção e limpeza. Permite a introdução dos equipamentos também. E a base, se ele for feito de alvenaria, ele vai ter todo aquele cuidado que a gente tem para executar um PV. Está aqui um detalhe também de como a gente faz a conexão de um ramal predial com a rede, né? A rede está passando aqui na vala, a rede principal, e a gente faz a conexão preferencialmente utilizando uma curva suave, uma curva de 90 graus mais uma curva suave ao invés de joelho, exatamente para reduzir as perdas de carga e também diminuir as chances de entupimento. A norma que estabelece os critérios de projeto de rede de coletora de esgoto sanitário é a norma 9.649, ela é uma norma já bem antiga, de 1986, e traz todos esses critérios. Okay? Então, até aqui a gente viu aspectos gerais sobre acessórios da rede, e agora a gente vai começar a ver um pouco sobre o dimensionamento hidráulico das redes coletoras, né? Os condutos, como é que a gente faz para dimensionar esses condutos. Então, a primeira questão é um bom levantamento topográfico que você precisa ter do seu terreno, do seu loteamento. Nesse caso, você precisa ter as cotas do terreno em curvas de níveis para fazer esse levantamento.
e a partir dela você vai estabelecer o cálculo das declividades dos terrenos e também a declividade dos coletores. Então, diferente da rede de água, que o cuidado com a topografia é importante, mas nem tanto, já na rede coletora de esgoto, a topografia ela traz uma importância muito maior, porque é a partir dela que a gente vai escoar todo o esgoto por gravidade. Então, se for possível, você transfere totalmente por gravidade. Se não, a gente instala uma estação elevatória de esgoto. Mas a estação elevatória de esgoto é uma solução que a gente tenta sempre evitar por conta dos custos de construção e operação. Então, esse exemplo aqui mostra para a gente estimar a declividade do terreno, você leva aqui em consideração as cotas da tampa do PV, nesse caso aqui, cota do terreno de montante, cota do terreno de jusante, um menos o outro, dividido pelo esse comprimento reto mesmo, que está sendo mostrado aqui na figura, você vai ter a declividade do terreno. A profundidade do PV, que é o HM que está representado, é exatamente essa diferença da cota do terreno na tampa do PV e menos a cota do coletor, né, que está lá no fundo do PV. Então, se você tem a declividade também do coletor, fica fácil você determinar que a diferença de cota entre um PV e o outro vai ser nada mais do que o comprimento vezes a declividade do coletor. Nesse caso, como está representado aqui, ΔH igual a L vezes I0. Né? Então, a gente precisa ter uma topografia realmente cuidadosa para poder ter um projeto adequado. Então, as profundidades mínimas que a gente precisa ter, se for uma rede coletora na calçada, que não é muito comum no nosso país, você teria que ter pelo menos 65 centímetros entre o nível da superfície, a geratriz do tubo superior, ou seja, até acima dessa linha, acima do tubo, até a superfície do terreno, deveria ter pelo menos 60 centímetros. Se é na rua, né, no leito do tráfego, a gente tem que ter pelo menos 90 centímetros de profundidade entre o nível da superfície, a geratriz do tubo no leito do tráfego. Então, isso é importante porque essa profundidade do tubo ela vai proteger de possíveis sobrecargas aqui de carros pesados, que vai evitar danificar a tubulação de esgoto se tiver numa profundidade muito próxima da superfície. E a declividade mínima é aquela declividade que a gente precisa ter cuidado no dimensionamento para evitar que esse esgoto tenha problemas de baixa velocidade e sedimentação de partículas. Então, a própria norma já estabelece que a declividade mínima é em função de um parâmetro que a gente vai chamar aqui de tensão trativa, que é aquela tensão de pelo menos 1 pascal, que estima-se que é suficiente para ter energia suficiente para não haver sedimentação das partículas aí dentro do tubo, nem gerar gases, né, processamento de gases dentro do tubo. E aí a declividade, desculpe, e aí a declividade mínima, ela pode ser estimada por essa forma, como sendo 0,0055 vezes QI elevado a menos 0,47, onde o QI aqui é a vazão de início de projeto, que a gente vai ver daqui a pouco que é uma vazão de início de projeto e de fim de projeto, ou de fim de plano. Então, a declividade do projeto do coletor é estabelecida a partir do conhecimento da declividade mínima recomendado pela NBR 9.466, que eu acabei de mostrar, e da declividade do terreno. Então, a gente precisa saber a declividade mínima e também a declividade do terreno, e aí a partir dessas informações a gente considera uma declividade considerada econômica, né? Então, a gente vai escolher a maior declividade entre a declividade mínima, que a gente estimou por essa fórmula que eu acabei de mostrar, e a declividade do terreno. Quem for a maior, você adota. Então, nesse caso, tendo em mãos a declividade do coletor, que foi um critério de escolha entre a mínima e a do terreno, você vai, e com a vazão de fim de plano, calcula-se o diâmetro do tubo utilizando a equação de Manning, que a gente
vê lá em hidráulica, que é a equação que a gente utiliza para dimensionamento de canais, né? Então, o dimensionamento de toda a rede de esgoto, ela é dimensionada utilizando a equação de Manning, que é a equação aplicada para escoamento em superfície livre, ou seja, sem ter pressão interna no tubo. Então, em função da declividade, deve-se evitar coletores com grandes profundidades. A gente não deseja que tenha escavação de valas com profundidades muito grandes, como 4, 4,5, 5 metros. Coletores com grandes diâmetros, a gente evita também, é bom ter diâmetros um pouco menores, né, de 200, 150, 250, 300. Coletores com grandes extensões, não é bom você também ter vários quilômetros, vários metros, só de um único coletor. É bom ter PVs intermediários. Singularidades, como mudança de direção, né, com profundidades excessivas. Então, é importante. Estações elevatórias, como eu já falei, a gente evita, né? A gente até dimensiona em quantidades, sem profundidades, sem ser em grandes quantidades e em profundidades não muito excessivas. Então, é bom sempre evitar, que possível. E um parâmetro que eu me referi, que ela que determina a estimativa da declividade mínima, é a tensão trativa. E aí você precisa calcular essa tensão trativa, e o cálculo da tensão trativa, ela obedece essa fórmula, ou seja, ela considera que o peso específico do esgoto, que vai ser adotado aqui como 10⁴ Newton por metro cúbico, a declividade de projeto que a gente obteve, que é o mesmo I0, né, que é a declividade do coletor, que foi uma escolha entre a declividade mínima, a maior entre a declividade mínima e a declividade do terreno, o raio hidráulico. Quando você multiplica, você vai ter o que a gente chama de tensão trativa, que no nosso projeto ela tem que ser superior a 1 Pascal, superior ou igual a 1 Pascal. E o cálculo do dimensionamento hidráulico das redes coletoras, né, ela vai obedecer a equação de Manning, adotando aí o N de Manning, né, que é o coeficiente de rugosidade de Manning, como sendo 0,012, a equação de Manning ela pode ser reduzida a essa equação que está apresentada aqui, como sendo o diâmetro do tubo é 0,3145 vezes a vazão de fim de plano, que é do trecho, no caso, fim de plano no trecho, vai ser em metros cúbicos por segundo, dividido pela declividade mínima ou econômica, no caso, vai ser a declividade do coletor na prática, né, ou de projeto, elevado a 1/2, ou isso aqui vai ser a raiz quadrada, né, 1/2 é a mesma coisa de raiz quadrada. Tudo isso é elevado a 3/8. Então, está aí a fórmula. A partir dessa fórmula, você obtém o diâmetro do coletor. Dimensionamento hidráulico de redes coletoras, a gente precisa observar algumas condições. E as condições para todo o projeto, ela é obtida da mesma forma que para projeto de água, que a gente estima a vazão de esgoto em função da população, né? Então, se você vai fazer um projeto de esgoto e vai fazer um de água, as mesmas informações que você utiliza inicialmente para dimensionar o projeto de rede de água, que é a população, e a vazão, por exemplo, de consumo de água, você pode utilizar para a rede de esgoto. Nesse caso, a gente vai ter um loteamento como projeto da disciplina, e a gente vai utilizar a população do projeto em função da quantidade de lotes, né, que a gente adota geralmente como sendo 4 habitantes, né, por lote. E a gente vai considerar que todo o consumo de água da residência vai voltar em forma de esgoto, em torno de 80% volta em forma de esgoto para a rede, né? Então, por isso que a gente considera um coeficiente de retorno C, né, que vai levar em conta exatamente isso. É um percentual da quantidade de água que chega à nossa residência e que volta na forma de esgoto. Então, a gente considera que 80% volta. Então, é a relação média entre os volumes de esgoto produzida e a vazão efetivamente consumida de água. Então, a taxa per capita, da mesma forma, a gente utilizou para a rede de água, a gente vai usar aqui. E o coeficiente de variação. A única diferença em relação à rede de esgoto, rede de água, é que aparece agora um coeficiente chamado de K3, que a gente na prática não vai utilizar agora para dimensionar a rede, mas a gente fica sabendo que o K3 geralmente é 0,5 e ele serve exatamente para estimar o coeficiente da hora de demanda mínima. Diferente de água, em esgoto a gente também se preocupa
a gente se preocupa com a vazão máxima de esgoto, se preocupa com a média, mas também se preocupa com a mínima. Por quê? Porque essa vazão mínima, a gente utiliza essa informação para dimensionamento das estações elevatórias de esgoto e as estações de tratamento de esgoto. E aí a gente precisa ter essa informação exatamente para evitar que ocorra um mau dimensionamento dessas estações, porque você tem bombas instaladas e essas bombas elas precisam funcionar em harmonia com as vazões máxima, média e mínima. Então, na prática, a vazão de esgoto, as contribuições e taxas, né, ela é calculada por essa fórmula que está apresentada aí. Então, a vazão de esgoto sanitário é igual à vazão de esgoto doméstico, né, que eu vou explicar daqui a pouco, e mais a uma vazão de infiltração, que normalmente os tubos que estão lá no solo estão conectados, e nessas conexões, naturalmente, entra alguma quantidade de água que está ali em forma de umidade do lençol freático para a rede de esgoto. E aí a gente considera, a norma manda adotar valores entre 0,5 a 1 litro por segundo por quilômetro. E também um QC, que são vazão de contribuição concentrada. Por exemplo, no nosso projeto do loteamento, tem uma escola com 500 alunos. Essa escola ela vai ser tratada como uma vazão de contribuição concentrada. E aí você vai incluir nesse QC. Lembrando que esse lançamento ele vai ser lançado apenas num nó próximo à escola, ele não vai ser distribuído para toda a rede. E aí, o QD, que é a vazão de esgoto doméstico, ela é calculada assim como a água, a diferença é que vai entrar uns coeficientes, vai entrar fatores a mais, como o I, que a gente viu que é a infiltração, a vazão de infiltração, vai entrar o coeficiente C, que vai ponderar o percentual que vai virar esgoto da água, e o QC, que é o concentrado, que é a mesma coisa que na rede de água também tem, né? Então, para a vazão em início de plano, que é o QI, vai ser o K2, C, que é o coeficiente de retorno, vezes a população inicial do projeto, vezes a taxa per capita de início de plano, que geralmente coincide com a de final de plano, que é F, dividido por 86.400, mais a infiltração, a vazão de infiltração, mais o QC, que é a vazão concentrada, que você precisa calcular considerando aquela edificação, se for indústria, se for escola, ou se for algum outro prédio, alguma outra edificação que não dá para considerar como uma vazão doméstica. E a vazão de final de plano, se vocês observarem, a única diferença em relação à anterior vai ser a presença do K1 vezes o K2, e na prática você também vai considerar o PF, que é a população de fim de plano, que nem sempre coincide. Se for um loteamento que a gente considera já a taxa máxima de saturação de habitantes, então o PI coincide com o PF, mas no caso se for algum bairro que você desconhece como essa população vai crescer, aí você tem que usar um modelo de estimativa de população futura para considerar a taxa de crescimento dessa população e estimar o PF, que é a população futura. E o QF geralmente é o consumo per capita aqui de água, que vai coincidir, né? Coincidir com o anterior, geralmente 150 ou 200 litros por habitante dia. E isso tudo dividido por 86.400 para levar para a escala de litros por segundo, mais a vazão de infiltração e o QC igualmente. Outra questão interessante e importante ficar atento é que a gente precisa também, da mesma forma de água, você vai ter que calcular as taxas de geração aqui, as taxas de vazão de esgoto, que vai ser calculado para início de plano, como sendo a vazão de início de plano dividido pelo comprimento total da rede, e em final de plano vai ser a vazão de final de plano, que vai ser o QF aqui, dividido pelo comprimento total da rede, para você calcular os trechos do tubo, ok? Então, o dimensionamento das redes coletoras geralmente leva em consideração as condições hidráulicas exigidas, transportar as vazões máximas, né, esperadas, seja mínima, transportar as vazões esperadas, seja as vazões máximas ou mínimas, promover o arrasto de sedimentos ou de autolimpeza, e a gente viu que essa condição ela está associada
a tensão trativa, né, que a gente aprendeu a calcular, e a declividade mínima. Evitar as condições que favoreçam a formação de sulfetos e formação de gás sulfídrico, que isso tem a ver com não ficar armazenado esgoto dentro das tubulações por muito tempo. E a lâmina máxima, que é um ponto importante. A lâmina máxima de esgoto admitido por norma é no máximo 75% de diâmetro. Então, quando você for dimensionar esse canal, que é a rede de esgoto, a diferença é que o líquido não é água, é esgoto, e o canal não é um canal muito grande, é um tubo geralmente de 150, 200 ou 250 ou 300 milímetros por aí. Você vai admitir que a lâmina máxima de esgoto vai chegar a 75% do diâmetro. Isso é importante para todo o cálculo da rede coletora. Então, ele nunca vai ficar cheio, você nunca vai dimensionar ele como estando 100% cheio. Então, no máximo, a norma pede que você considere no máximo 75%. Devemos determinar o diâmetro e a declividade longitudinal do conduto para satisfazer as condições acima citadas. Então, todo o dimensionamento é para tentar manter essas condições. Aqui está uma representação gráfica de uma rede, só para a gente ter uma noção de como ela é. Então, se você observar aqui, você vai ver que a gente tem algumas informações, né? Você tem aqui um PV que está marcado em preto, a direção do fluxo, esse 150 quer dizer o diâmetro do tubo, ele tem 150 milímetros, o comprimento é 98 metros e a profundidade desse tubo, desse coletor, está a 1,5 m da superfície. Aqui está a declividade desse tubo é de 0,0168 e ele chega nesse outro PV a uma profundidade de 1,74, que é exatamente essa diferença entre a cota da tampa do PV, né, no terreno, que é 498,84, menos 497,10, que é o fundo do PV, que vai dar exatamente 1,74. Isso aqui é uma representação onde você vê vários tubos, né, vários trechos, né, interligados. Aqui está o caso de um PV que recebe um trecho desse lado aqui de um tubo de 150 e outro tubo de 150. Eles se reúnem nesse ponto e saem aqui com esse outro trecho. Observe que a chegada aqui é 1,5 m, chegou 1,5 m e saiu com 1,5 m, ou seja, há uma mesma profundidade. Mas nem sempre isso acontece. Você pode chegar com a profundidade e sair com a profundidade também um pouco maior, certo? Então, vejamos aqui uma representação, por exemplo, no qual você vê, por exemplo, o início do tubo aqui, você tem um PV que está no início da rede, no qual você tem a profundidade de 1,5 m. Então, tá essa representação aqui só para a gente tomar como exemplo. Então, até aqui eu apresentei os conceitos gerais de uma rede coletora de esgoto, alguns parâmetros básicos para o dimensionamento e, nesse momento, eu vou deixar uma apresentação de um exemplo para o próximo vídeo.